Hoje quero falar com você sobre uma verdade que mudará sua perspectiva para sempre. Cada problema que você enfrenta já tem uma solução nas mãos de Deus. Não é coincidência que você esteja aqui neste momento. Deus tem algo específico para dizer sobre essa situação que tira o seu sono, esse peso que você carrega há tanto tempo. Você descobrirá por que o silêncio de Deus não é abandono, mas um convite para uma fé mais profunda. Verá como cada lágrima que você derramou está sendo contada por aquele que não desperdiça nada. O próprio Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não veio para livrá-lo dos problemas, mas para lhe dar vitória no meio deles. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus, confio que cada problema em minhas mãos tem uma solução nas tuas. Que essa declaração seja sua âncora, enquanto descobrimos juntos como sua fé pode transformar qualquer crise. Vamos começar. Número 1. O silêncio de Deus não significa que Ele tenha te abandonado. Quando o céu parece de bronze e suas orações parecem voltar, o coração sente um peso que poucas palavras conseguem descrever. Há momentos em que você busca a Deus com lágrimas, com jejuns, com orações que parecem atravessar o ar e mesmo assim não sente resposta. É como se o céu tivesse se fechado, como se a voz daquele que um dia falou com clareza agora tivesse se calado. E aqui, nesse silêncio, sua alma começa a perguntar: onde estás, Senhor? Mas quero lhe dizer algo que talvez mude sua perspectiva. O silêncio de Deus não é sua ausência, é sua linguagem mais profunda. Ele não te esqueceu. Está te conduzindo a um lugar onde sua fé já não se sustenta em emoções, mas em pura confiança em seu caráter. Jó entendeu isso na própria pele. Seu mundo desabou, suas forças se quebraram, e ainda assim ele pôde dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Não era uma frase bonita para recitar, era o grito de uma alma que havia decidido crer quando tudo ao seu redor gritava o contrário. Porque a fé que se mantém apenas quando há milagres visíveis não é fé, é simples reação. A fé verdadeira se forja no forno do silêncio, quando nada muda por fora, mas algo começa a mudar por dentro. Os padres do deserto falavam desse vazio como uma escola sagrada. Eles buscavam lugares onde não houvesse distrações, onde o ruído do mundo não pudesse sufocar a voz suave de Deus. E ali, em meio ao calor, à fome e à solidão, descobriam que o silêncio não estava vazio. Estava cheio de uma presença que não se podia medir nem descrever. Eles entendiam que muitas vezes, para ouvir o sussurro de Deus, a alma primeiro precisava desaprender a linguagem da pressa. Talvez agora você sinta que sua oração bate contra um muro, que suas lágrimas caem no chão e ninguém as recolhe. Mas a realidade espiritual é outra. Cada palavra sua é guardada, cada suspiro é registrado e cada lágrima é recolhida em um odre celestial. Deus não foi embora. Ele está tão perto que seu espírito precisa se expandir para reconhecê-lo. Há um tipo de crescimento que só acontece nessa aparente escuridão, quando você caminha às cegas e mesmo assim avança. Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz chamavam isso de a noite escura da alma. Não é um castigo, mas uma purificação. Deus retira por um momento as sensações de sua presença para que você aprenda a amá-lo não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. É como quando um pai solta por um instante a mão do filho para ensiná-lo a andar. Não o abandona, o fortalece. E no final, esse filho descobre que pode caminhar com passos mais firmes e seguros. Nesses tempos de aparente secura, a alma é obrigada a aprofundar suas raízes. É como uma árvore no meio do verão mais seco. Não há água na superfície, então precisa buscá-la nas profundezas da terra. Ali, no invisível, encontra correntes que lhe permitem continuar viva.
Assim é a fé que cresce no silêncio. Alimenta-se de águas subterrâneas, de promessas que não expiram, de verdades que não dependem do que os olhos veem. Por isso, se hoje você sente que Deus não responde, não se apresse em concluir que Ele te deixou. O silêncio pode ser um convite para entrar em um lugar mais profundo. Talvez Ele queira que você pare de buscar sinais externos e comece a perceber sua voz no bater do seu próprio coração. Talvez Ele esteja te preparando para um amanhecer espiritual que só chega depois da noite mais escura. Mantenha a esperança, mesmo quando tudo parecer contradizê-la. Lembre-se de que, ainda que você não sinta nada, ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, a fidelidade de Deus não depende da sua percepção. Ele continua agindo no oculto, alinhando peças que você ainda não pode ver. Sua tarefa agora não é entender tudo, mas manter acesa a chama da fé. Talvez Deus não esteja ausente no seu silêncio. Talvez esteja tão presente que sua alma precise se alargar para conter sua imensidão. Esse aparente vazio pode ser o espaço onde Ele está semeando algo que florescerá no seu tempo perfeito. Não apresse o processo, não force a resposta. Fique em silêncio, confie e espere. Porque em suas mãos até o silêncio é uma promessa. E quando menos esperar, a voz que agora parece distante ressoará no mais profundo do seu ser, com uma clareza que fará você compreender que nunca esteve só. Número 2. Sua dor não é castigo, é o fogo que purifica sua alma. O fogo que não destrói, mas revela o ouro que você carrega dentro, não é um fogo qualquer. É o fogo que vem da mão de Deus, o que não queima para consumir, mas arde para purificar. O profeta Malaquias disse isso com a precisão de quem entende os processos divinos. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Malaquias 3:3. Não é por acaso que a imagem seja a de um ourives sentado, vigilante, atento a cada faísca e a cada mudança de cor do metal, porque assim é o coração de Deus com você no meio da prova. Ele não tira os olhos de você nem por um instante. Quando a dor chega, a primeira reação humana é pensar que algo está se quebrando ou que estamos perdendo o que amamos. Mas, no âmbito espiritual, o sofrimento redentor tem outra lógica. Não destrói o que é essencial, mas separa o eterno do passageiro. Como o fogo que derrete a escória e deixa à mostra a pureza do ouro, assim as provas desfazem em você o que não pertence ao reino e fortalecem o que é eterno. Na vida espiritual, existem diferentes graus de purificação. Há momentos em que o fogo é suave, apenas morno, como para limpar a poeira da alma, e há outros em que arde com uma intensidade que parece insuportável, porque está preparando seu espírito para uma obra maior. Deus, que é o mestre refinador, sabe exatamente qual temperatura sua fé precisa em cada etapa. Ele não se apressa, nem se atrasa, porque conhece a medida perfeita para que o processo não seja em vão. A paciência de Deus nesse trabalho é um mistério belo. O refinador da prata não desvia o olhar do metal enquanto está no fogo, porque sabe que 1 segundo a mais poderia danificá-lo, e 1 segundo a menos deixaria impurezas. Assim, no meio do seu desconforto, ele observa cada reação, cada pensamento, cada oração. Sabe quando acrescentar mais calor e quando permitir um respiro. Mesmo que você o sinta distante, o olhar dele está fixo em você, esperando o momento exato em que sua vida reflita seu rosto. Nem toda dor vem de Deus, e nem todo sofrimento produz fruto. Existe um sofrimento destrutivo, que nasce do pecado e da injustiça, e que busca apagar a fé.
Mas existe também o sofrimento redentor, aquele que Deus permite para formar em você virtudes que não poderiam nascer de outra forma, como o ouro que não se forma nos dias ensolarados, mas sob a pressão da terra e o calor intenso. Assim a fortaleza, a humildade e a perseverança crescem no meio da adversidade. Imagine sua alma como um metal precioso. Talvez agora ela não brilhe porque está coberta de impurezas acumuladas pelo tempo, pelo medo, pelas dúvidas e pelo orgulho. O fogo não vem para mudar sua essência, mas para revelar o que sempre esteve em você, mas estava escondido. Cada faísca que você sente, cada dor que enfrenta, cada renúncia que faz em obediência, é uma parte dessa escória se desprendendo, deixando à vista a beleza que Deus planejou desde o princípio. Nesse processo, o olhar do refinador nunca se afasta. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada fragilidade e cada força. Não improvisa, não experimenta com você, mas trabalha com a precisão de quem já conhece o resultado final. E quando vê que você está pronto, nem um segundo antes, nem um segundo depois, ele o tira do fogo para que sua vida brilhe com um resplendor que só o céu pode produzir. A beleza de um metal refinado é diferente da de um sem processamento. O mesmo acontece com um coração que passou pelo fogo da prova. Sua fé é mais profunda, seu amor mais puro, sua esperança mais firme. Já não se quebra com qualquer vento, porque aprendeu que o fogo de Deus não destrói, revela. E o que revela é mais valioso que qualquer tesouro terreno. Se hoje você está no meio desse fogo, lembre-se de que não é para sua ruína, mas para sua glória em Cristo. Não tema o calor que sente, nem o peso da prova. A dor que vem da mão dele tem um propósito, e esse propósito é torná-lo mais semelhante a ele. Resista ao impulso de fugir do processo. Não encurte o tempo do fogo por medo ou impaciência, porque cada instante conta para a obra perfeita que Deus está fazendo em você. Não tema o fogo da prova, tema apenas resistir ao processo. Deus não está destruindo quem você é, Ele está revelando quem você sempre esteve destinado a ser nele. Confie que, quando esse tempo terminar, sua vida será como ouro puro, mais forte, mais luminosa e mais refletora da glória daquele que nunca deixou de olhar para você enquanto estava no cadinho. Número 3. Para se encher de Deus, primeiro você precisa esvaziar-se de si mesmo. A arte sagrada de esvaziar-se para que Deus o encha é um caminho que poucos se atrevem a percorrer, porque exige algo que nossa natureza humana resiste: abrir mão do controle, deixar ir o que acreditamos ser indispensável, desprender-nos até mesmo do que nos dá identidade. No entanto, este é o caminho que o próprio Cristo escolheu ao encarnar-se. Como nos lembra a carta aos Filipenses, esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2:7. Jesus, sendo Deus, não se agarrou à sua posição divina, mas voluntariamente a deixou de lado para obedecer ao Pai e cumprir o plano de redenção. Este é o coração da kenosis, um esvaziamento voluntário que não empobrece, mas abre a porta para a mais alta plenitude. Há uma grande diferença entre perder algo por imposição e entregá-lo voluntariamente em obediência a Deus. A perda imposta pode gerar ressentimento, mas o despojamento voluntário produz liberdade. Quando algo nos é arrancado à força, sentimos que tiram parte da nossa vida. Mas quando decidimos colocá-lo nas mãos de Deus, acontece um mistério. O próprio ato de soltar torna-se adoração. Este esvaziamento não é uma negação do nosso valor, mas um reconhecimento de que o nosso verdadeiro valor está nele, e não no que possuímos ou controlamos. O vazio que Deus produz em nós não é como o vazio do abandono ou da solidão humana. É um vazio santo, um espaço criado com propósito, como o espaço dentro de um vaso que o torna útil. Se o recipiente está cheio da nossa autossuficiência, das nossas agendas, dos nossos planos, não há espaço para que o vinho novo da sua graça seja derramado. Às vezes,
O que interpretamos como perda é, na verdade, Deus retirando o que ocupa um lugar que pertence a Ele. A paradoxo do reino é que para ganhar a vida, primeiro é preciso perdê-la. Jesus disse com clareza: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder por causa dele, a encontrará. Isso não significa deixar de existir, mas abrir mão dessa falsa segurança que nos prende ao mundo. Ao perder o que acreditamos que nos define, descobrimos o que realmente nos sustenta: a vida de Cristo em nós. A humildade é o motor desse processo. E não falo de uma humildade passiva, que se limita a aceitar qualquer coisa, mas de uma humildade ativa, que escolhe conscientemente o caminho do serviço, do desprendimento e da obediência. Cristo não foi obrigado a esvaziar-se, ele escolheu fazê-lo. Da mesma forma, você e eu somos chamados a tomar essa decisão todos os dias: soltar o orgulho, abrir mão da autossuficiência e permitir que Deus preencha o espaço que fica. Nesse caminho, os apegos são os maiores obstáculos. Não falo apenas de bens materiais, mas de tudo aquilo que ocupa o nosso coração mais do que Deus. Relacionamentos, conquistas, títulos, até mesmo ministérios. Um apego é qualquer coisa que não conseguiríamos soltar sem sentir que perdemos o sentido ou a identidade. Mas quando soltamos esses apegos, descobrimos uma liberdade que não depende das circunstâncias. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas viver sem que nada, exceto Deus, nos possua. Também é importante discernir a diferença entre um esvaziamento divino e um destrutivo. Há pessoas e circunstâncias que tentam nos esvaziar para nos enfraquecer, deixando um espaço cheio de desesperança. Mas o esvaziamento que vem de Deus não deixa um espaço morto, e sim um espaço fértil, pronto para ser preenchido com sua presença. A chave está no fruto que produz. O esvaziamento destrutivo deixa você quebrado. O esvaziamento divino deixa você expectante. Na prática, esse esvaziamento pode assumir muitas formas. Um chamado para servir onde ninguém vê, a renúncia a um plano pessoal para obedecer a Deus, a entrega de uma ferida para não viver na amargura, ou a disposição de esperar em silêncio até que Ele fale. Em cada caso, o princípio é o mesmo: abrir mão para receber algo melhor. E mesmo que doa, tudo o que Deus lhe pede para soltar é para abrir espaço a algo maior que Ele quer lhe dar. Se Ele pede para esvaziar suas mãos, é porque está prestes a enchê-las com algo que vai além do seu entendimento. Não se pode receber o maná do céu se continuarmos agarrados ao pão velho que já perdeu a sua frescura. O esvaziamento não é perda, é preparação. É a oficina de Deus, onde Ele esculpe o espaço necessário para a sua plenitude. Não tema o momento em que Ele o convida a soltar. Tema, antes, viver preso ao que não lhe permite crescer. Porque no dia em que você se esvaziar para Ele, conhecerá uma plenitude que não se compara a nada que já tenha experimentado. Confie nas suas mãos que esvaziam, porque essas mesmas mãos são as que formaram o universo e sabem exatamente como moldar o seu coração. Número 4. Deus nunca se atrasa, apenas opera em tempos que você não entende. Quando o seu relógio marca pressa, mas o relógio de Deus marca perfeição, a alma é confrontada com uma verdade que incomoda. Nem tudo o que você quer agora é o que Deus quer lhe dar agora. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, declara com uma simplicidade que desmonta a nossa ansiedade: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem a sua hora. A Escritura nos ensina que não vivemos apenas no tempo que os homens medem com relógios e calendários, chamado Cronos, mas que também existe um tempo chamado Kairos, aquele momento oportuno e exato em que o propósito de Deus se alinha com as circunstâncias para cumprir a sua vontade perfeita. O problema é que o Cronos e o Kairos raramente coincidem. Você olha o relógio e sente que o tempo está se esgotando.
Deus olha o coração e sabe que ainda há áreas que precisam ser trabalhadas antes da resposta. E é aqui que nasce a paciência ativa, essa virtude que não é resignação passiva, mas a decisão firme de continuar se preparando enquanto espera. Paciência ativa é continuar orando, servindo, aprendendo, curando e ajustando o seu caráter, não para forçar a mão de Deus, mas para estar pronto quando Ele abrir a porta. Antecipar-se ao tempo de Deus pode ser tão prejudicial quanto chegar atrasado. Abraão e Sara receberam uma promessa, mas ao se impacientarem, decidiram se adiantar ao plano divino com uma solução humana, e as consequências se arrastaram por gerações. Por outro lado, chegar atrasado também traz perdas. Quantas oportunidades se dissiparam, porque a fé vacilou ou o coração se distraiu no exato momento em que Deus disse, é agora. O Kairos de Deus não se mede pela nossa conveniência, mas pela precisão da sua sabedoria. Uma das formas de reconhecer um tempo Kairos é por meio de sinais espirituais. Nem sempre são milagres visíveis. Às vezes, é uma paz inexplicável que se instala no coração, mesmo em meio à incerteza. Outras vezes, é uma convicção tão forte que mesmo quando a lógica diz, espere mais, o Espírito Santo o impulsiona a dar um passo. Por isso, é tão vital cultivar um relacionamento íntimo com Deus, para não confundir um impulso emocional com uma direção divina. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que souberam esperar o tempo de Deus. José teve sonhos de grandeza, mas esperou anos, inclusive na prisão, até que o Kairos de Deus o levantasse como governador. Davi foi ungido como rei, mas não se apressou para tomar o trono. Esperou que o próprio Deus o colocasse no lugar prometido. Jesus, antes de iniciar seu ministério, esperou 30 anos de preparação. E quando o Kairos chegou, tudo se desencadeou com poder e ordem perfeita. Às vezes, interpretamos as demoras de Deus como indiferença, mas na realidade são parte da sua estratégia. O que para você parece atraso, para Ele é a preparação do cenário. Enquanto você espera a resposta, Ele está movendo peças invisíveis, tocando corações, abrindo caminhos e fechando portas que não lhe convêm. O seu aparente silêncio é muitas vezes o eco de um trabalho profundo que você ainda não pode ver. O tempo de espera não é tempo perdido. É uma oficina divina onde Deus lapida o seu caráter, fortalece a sua fé e afina o seu discernimento. É a estação em que você aprende a depender mais da voz dele do que dos seus próprios planos. É ali que você descobre que não precisa ter tudo resolvido para ter paz, porque a sua paz não está no resultado, mas na certeza de que ele está no controle. A paz, de fato, é um dos indicadores mais claros do Kairos de Deus. Não é a paz que vem porque tudo está perfeito, mas aquela que permanece mesmo quando as circunstâncias continuam incertas. Se o que você está prestes a fazer rouba a paz da sua alma, provavelmente não é o tempo de Deus, por mais lógica ou conveniente que a oportunidade pareça. Por isso, quando sentir que o seu relógio interno grita corra, pare e ouça o Senhor. Ele sabe quando é o momento exato para abrir as portas que agora permanecem fechadas. Se você tentar forçá-las antes do tempo, encontrará lutas que não foi chamado a enfrentar e cargas que não estava preparado para carregar. Os relógios medem o tempo, mas somente Deus conhece os momentos. E quando você aprende a se mover no ritmo dele, descobre que o seu tempo é sempre perfeito, embora raramente seja rápido. Então, hoje, se você estiver tentado a se desesperar, lembre-se de que o seu Pai não se atrasa. Ele está sincronizando cada batida do seu coração com o seu propósito eterno. Confie que, quando o relógio dele marcar a hora, tudo se encaixará com uma perfeição que superará qualquer plano que você pudesse ter feito. Número 5. Quando você não sabe como orar, o Espírito Santo ora por você. Quando você não tem palavras, ele tem a oração perfeita.
Há momentos em que o peso na alma é tão profundo que você nem sabe por onde começar a orar. Você se ajoelha, olha para o céu e tudo o que sai da sua boca é um suspiro. Mas esse suspiro, que para você parece tão pequeno e inarticulado, para Deus é uma linguagem sagrada. A Escritura revela isso em Romanos capítulo 8, verso 26. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a sua voz se cala, o Espírito Santo fala por você, e o faz em um idioma que transcende qualquer palavra humana. A intercessão do Espírito não é algo ocasional, é um ministério contínuo e profundamente íntimo. Você não precisa que a sua oração seja eloquente para que seja poderosa. A oração que o Espírito eleva ao Pai, desde o mais profundo do seu ser, não está limitada pelo seu vocabulário, nem afetada pelas suas distrações. É perfeita porque flui da comunhão eterna que o Espírito tem com o Pai e o Filho. Ele conhece a vontade de Deus e conhece a sua necessidade e atua como a ponte perfeita entre essas duas realidades. Os gemidos inexprimíveis de que fala a palavra são um mistério glorioso. Não é simplesmente um sentimento intenso, mas uma linguagem espiritual na qual a sua dor, o seu anseio, a sua fé e a sua esperança se entrelaçam em uma comunicação direta com o trono celestial. É o Espírito Santo tomando a sua fragilidade e transformando-a em oração pura, sem contaminação de dúvida, sem interrupção do medo. Este é um lembrete precioso. A sua oração mais eficaz nem sempre é a mais longa ou detalhada, mas aquela em que você permite que o Espírito ore em você. Como reconhecer que o Espírito está intercedendo dentro de você? Às vezes, será como uma súbita carga de oração que você não entende completamente. Outras vezes, como uma paz que o envolve depois de simplesmente suspirar o nome dele. Até mesmo em meio ao choro, você pode experimentar uma estranha sensação de que não está sozinho nessa conversa com Deus, mas que alguém, o próprio Espírito Santo, está levando as suas emoções e pensamentos muito além do que você poderia expressar. Isso nos dá uma confiança imensa. Deus entende o seu coração muito melhor do que as suas palavras. Você pode permanecer em silêncio e saber que Ele não apenas ouve o seu silêncio, mas o traduz na linguagem do céu. É a diferença entre uma oração intelectual, construída com esforço mental, e uma oração pneumatológica, inspirada e dirigida pelo Espírito. A primeira nasce da sua capacidade, a segunda, do seu poder. Os suspiros da alma podem se tornar sementes de um avivamento interior. Cada vez que você se apresenta diante de Deus com um coração aberto, mesmo sem frases estruturadas, você permite que o Espírito regue o seu interior com a presença divina. É nesses momentos que a dimensão trinitária da sua vida espiritual se torna mais evidente. Você sofre, Cristo intercede por você como sumo sacerdote, e o Espírito Santo ora de dentro de você com total exatidão. O Pai recebe essa oração e responde não segundo as suas limitações, mas segundo o seu amor eterno. Cooperar com a intercessão do Espírito significa não resistir a ela. Muitas vezes, tentamos preencher os silêncios com palavras apressadas, como se o silêncio fosse um problema a ser corrigido. Mas há momentos em que o silêncio, acompanhado de um coração aberto, é a oração mais profunda que você pode oferecer. Permita que o Espírito conduza esses tempos. Se sentir o impulso de adorar no meio de uma lágrima, faça-o. Se a sua boca se abrir e saírem palavras que você não entende, mas que brotam com força, não as retenha. Confie que o Espírito está orando de forma mais perfeita do que você poderia imaginar. Também é importante compreender que este ministério do Espírito é especialmente vital em tempos de luta e confusão. Quando as circunstâncias parecem turvas, quando as respostas não chegam e a fé parece frágil, é quando mais precisamos descansar nesta realidade. Não oramos sozinhos.
Há uma voz divina dentro de nós que se eleva ao céu mesmo quando as nossas forças se esgotam. Portanto, da próxima vez que você sentir que não tem palavras para orar, não se frustre. Respire fundo e lembre-se de que cada suspiro seu é um eco no coração de Deus. O Espírito Santo está tomando a sua dor, o seu amor, a sua necessidade e a sua gratidão, e está transformando tudo em uma oração perfeita, livre de qualquer imperfeição humana. Quando o seu coração não encontrar palavras, lembre-se de que o Espírito Santo está traduzindo cada suspiro seu na oração perfeita. Você nunca ora sozinho, é sempre Deus orando em você. E se Ele está orando em você, pode ter certeza de que o céu já está respondendo, mesmo antes que você veja o resultado. Porque a resposta de Deus não depende da sua eloquência, mas do seu amor. E esse amor nunca falha. Número 6. O coração quebrantado vê verdades que o coração intacto não pode. O que você vê com olhos cheios de lágrimas, que nunca viu com olhos secos, é um conhecimento que não se aprende em livros, nem se memoriza em aulas. É descoberto no vale, quando a alma se quebra e o coração sangra diante de Deus. Nesses momentos, as palavras das Escrituras deixam de ser teoria para se tornarem alimento de vida. Foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús, que após a desolação pela morte de Jesus disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Lucas 24:32. A dor havia afinado seus ouvidos para reconhecer a voz do Mestre de uma forma que nunca antes haviam experimentado. O quebrantamento age como uma lente espiritual. Quando a vida se parte, a visão se purifica, as prioridades mudam e o que antes parecia urgente perde força diante do que é realmente essencial. O sofrimento, mesmo quando não o entendemos, limpa o olhar interior. Ele nos ensina a ler não apenas as letras da Bíblia, mas também os silêncios, as pausas e as promessas que se escondem entre as linhas. É como se cada lágrima lavasse uma camada de orgulho ou de autossuficiência, tornando-nos mais aptos a receber o que Deus quer revelar. Existe uma diferença marcante entre o conhecimento teológico e a sabedoria experiencial. O primeiro pode ser adquirido pelo estudo. A segunda só é formada quando a teoria se encontra com a vida real. Você pode saber que Deus é fiel porque leu isso. Mas é algo completamente diferente afirmá-lo depois de passar por uma noite escura, na qual ele foi o seu único sustento. O coração quebrado entende a fidelidade de Deus não apenas como conceito, mas como experiência viva que marcou cada fibra do ser. A dor nos torna mais receptivos ao consolo divino, porque derruba as defesas que normalmente erguemos. Quando estamos fortes, pensamos que podemos nos sustentar sozinhos. Quando estamos quebrados, sabemos que não podemos. É então que a voz do Consolador penetra mais fundo, porque já não compete com a voz da nossa autossuficiência. É na fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, e é na vulnerabilidade que ousamos receber um amor que antes talvez considerássemos desnecessário. Desse processo também nasce uma autoridade espiritual que não pode ser falsificada. Não é a autoridade de quem fala de um púlpito, mas de quem sobreviveu ao fogo com o rosto marcado pela presença de Deus. O quebrantamento legítimo nos torna testemunhas autênticas. Podemos dizer, eu sei que Ele cura, porque vimos isso nas nossas próprias feridas. E essa autoridade não se impõe. Ela se transmite com a serenidade de quem esteve na presença do Altíssimo. Os discípulos de Emaús são um exemplo claro de como o sofrimento pode abrir um novo entendimento. Caminhavam cabisbaixos, sem reconhecer Jesus que ia com eles. Foi somente depois de ouvi-lo, de partir o pão e de olhar para trás, em meio à sua dor, que puderam interpretar corretamente o que havia acontecido. Assim é a hermenêutica do coração quebrado, uma interpretação da vida e da palavra feita à luz da experiência e da revelação divina.
Isso contrasta com a hermenêutica puramente mental, que tenta compreender tudo pela lógica. O coração quebrado lê a Bíblia com lágrimas, e essas lágrimas são como tinta invisível que revela sentidos antes ocultos. Aprende a conectar cada palavra ao coração sofredor de Cristo, a entender que Ele não é alheio à nossa condição, mas que foi homem de dores, experimentado no sofrimento. A dor nos sintoniza com a sua compaixão, e a partir dessa sintonia, passamos a compreender verdades que não se percebem a partir do conforto. O Vale de Lágrimas é, paradoxalmente, um lugar de sabedoria. Ali, aprendemos a reconhecer a voz de Deus entre muitas vozes, porque na dor não temos energia para ouvir as que não importam. Ali, compreendemos que o amor de Deus nem sempre evita o sofrimento, mas sempre o redime. Ali descobrimos que a esperança não é um sentimento otimista, mas uma certeza silenciosa que se agarra à promessa mesmo quando não há evidência visível. Se hoje o seu coração está quebrado, não pense que isso é um obstáculo para se aproximar de Deus. Pelo contrário, é uma porta aberta para uma dimensão mais profunda da sua presença. Talvez agora você não entenda, mas está vendo com olhos cheios de lágrimas coisas que nunca viu com olhos secos. Cada fissura no seu coração pode se tornar uma janela pela qual a luz de Deus entra com mais força. O seu coração quebrado não é apenas ferida, é janela. Através dele você pode ver verdades de Deus que permanecem ocultas para o coração que nunca foi quebrantado. E um dia, quando olhar para trás, saberá que essa dor não foi um beco sem saída, mas uma sala de revelação onde você aprendeu a interpretar a vida pela perspectiva do céu. Nas mãos de Deus, até as lágrimas se tornam uma linguagem sagrada que o conecta ao seu amor eterno. Número 7. Na economia de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. Na contabilidade de Deus, nenhuma lágrima é perda. O que para nós parece desperdício, fracasso ou dor sem sentido, nas mãos do Senhor se torna matéria-prima para algo eterno. O apóstolo Paulo resume isso com palavras que são âncora para a alma. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não diz que algumas coisas, nem apenas as agradáveis, mas todas. Cada experiência, cada ferida, cada noite escura é registrada no livro perfeito da sua providência e administrada com uma sabedoria que ultrapassa o nosso entendimento. A nossa perspectiva é temporal, fragmentada, como olhar um tapete pelo avesso. Só vemos fios embolados, nós e cores que parecem não combinar. Mas Deus vê o desenho completo desde a eternidade. Ele não improvisa. Não há acidente na sua economia. Até aquilo que o inimigo quis usar para nos destruir, o Senhor toma, processa e transforma em uma peça-chave para o nosso crescimento e para a sua glória. O que hoje você interpreta como perda pode ser o investimento mais alto que Deus está fazendo na sua vida. Na economia divina, o sofrimento não é gasto, é capital que produz fruto eterno. Deus capitaliza a nossa dor, redime-a e a coloca para trabalhar a favor do seu plano. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos de injustiça e traição poderiam ter parecido um desperdício de vida, mas quando se encontrou com eles pôde dizer: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que parecia ruína, Deus transformou em um canal de salvação para muitos. Aqui é importante distinguir entre explicar o mal e confiar no bem final. Nem sempre você entenderá por que algo aconteceu, e Deus nem sempre nos dá uma explicação detalhada. Mas a sua promessa não depende da nossa compreensão. A fé não se fundamenta em decifrar cada mistério, mas em confiar no caráter daquele que sabe exatamente o que faz. Ele não perde material, não deixa que uma única experiência se desperdice. A Bíblia está cheia de exemplos dessa redenção divina de situações impossíveis.
Ruth, uma viúva estrangeira sem esperança humana, fez parte da genealogia de Jesus. Moisés, que fugiu para o deserto como um homem marcado pelo fracasso, foi transformado no libertador de Israel. A própria cruz, símbolo máximo de injustiça e dor, tornou-se o instrumento da salvação eterna. A economia de Deus tem essa marca. Toma o que o mundo descarta e o converte em tesouro. Os padres da igreja falavam da recapitulação de todas as coisas em Cristo. Essa realidade na qual tudo o que foi criado, mesmo o que foi ferido ou deformado pelo pecado, é reunido, restaurado e reorientado para o propósito eterno de Deus. Sob esse entendimento, o nosso sofrimento não está isolado, mas conectado ao grande plano cósmico de redenção. Somos parte de uma história maior que não termina na nossa ferida, mas na vitória de Cristo sobre todo o mal. Imagine que cada lágrima sua é uma semente depositada no campo da eternidade. Pode ser que você não veja o fruto agora, mas ela germinará em um tempo e em um lugar que só Deus conhece. Ele investe na nossa dor, não para que permaneçamos nela, mas para que um dia possamos colher uma colheita de consolo, sabedoria e autoridade espiritual que sirva para abençoar outros. Por isso Paulo dizia que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Na economia do céu, nada é apenas para você. Tudo se multiplica e se reparte. Isso nos convida a viver com uma confiança radical. Se realmente cremos que Deus não desperdiça nada, podemos enfrentar as provas sem medo do vazio. Podemos deixar de medir as nossas perdas como perdas e começar a vê-las como investimentos nas mãos de um administrador perfeito. E quando a tentação de desesperar nos visitar, podemos lembrar que o saldo final da contabilidade divina é sempre a nosso favor, porque a cruz já pagou todo o déficit e a ressurreição garantiu todo o lucro. Deus não desperdiça nada. A sua dor não é perda, mas investimento. A sua lágrima não é gasto, mas semente. Confie na sua economia perfeita, que sempre produz ganho eterno. E enquanto espera o dia em que verá o fruto completo daquilo que hoje não entende, descanse na certeza de que o Senhor está agindo, não apenas no que você pode ver, mas também no que ainda permanece invisível. Nas suas mãos, até o mais quebrado se torna capital para a eternidade. Número 8. A sua dor o conecta com milhões de santos que o entendem. A sua dor o conecta com uma nuvem de testemunhas que entende. Talvez agora você pense que ninguém pode compreender a magnitude do que carrega dentro de si, que a sua cruz é única e que o seu caminho está marcado por uma solidão inevitável. Mas a verdade espiritual é outra. Cada passo do seu sofrimento está inscrito em uma história maior, na comunhão invisível de todos os que sofreram por causa de Cristo e permaneceram firmes. Paulo expressou isso com uma convicção que transcende os séculos. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Colossenses 1:24. Ele não falava de uma dor isolada, mas de uma participação mística, uma conexão real com os sofrimentos do próprio Senhor e com o seu corpo, que é a Igreja. A participação mística nos sofrimentos de Cristo não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual profunda. Quando você sofre por sua fé, por manter-se íntegro, por amar quando seria mais fácil endurecer o coração, une-se de maneira misteriosa àquele que levou sobre si a dor do mundo. As suas lágrimas se misturam às que ele derramou no Getsêmani. Os seus silêncios feridos se unem ao seu silêncio diante dos que o acusavam injustamente. O seu cansaço se reflete nos seus passos rumo ao Gólgota. E ao compartilhar o seu fardo, você também entra em comunhão com todos os que trilharam esse mesmo caminho antes de você. Essa comunhão invisível não está limitada pelo tempo nem pela geografia. É a união de todos os santos que sofreram.
daqueles cujos nomes conhecemos e de milhões que permaneceram ocultos para a história, mas não para o céu. Quando o seu coração se sente despedaçado, você está mais próximo de Estevão vendo o céu aberto, de Paulo escrevendo cartas de uma prisão, dos mártires que cantavam hinos em meio às chamas, de crentes anônimos que na escuridão da sua dor ofereceram tudo a Deus como um ato de amor. Na economia do reino, o seu sofrimento contribui para o corpo místico de Cristo. Não é uma dor estéril, mas uma oferta que fortalece, inspira e edifica a outros, mesmo que você nunca os conheça nesta vida. Assim como as orações invisíveis de outros o sustentaram sem que soubesse, a sua fidelidade na provação se torna um rio subterrâneo que alimenta a fé daqueles que ainda não enfrentaram suas próprias tempestades. Aqui é onde devemos distinguir entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Você pode estar fisicamente sem companhia, mas espiritualmente jamais está isolado. A nuvem de testemunhas de que fala Hebreus, capítulo 12, verso 1, é real. São aqueles que terminaram a corrida e agora o encorajam das arquibancadas celestiais, lembrando-o de que é possível perseverar, que a meta vale a pena, que você não está correndo em vão. Essa companhia nem sempre é sentida pelos sentidos, mas é tão real quanto a presença de Deus que o sustenta. Os mártires e santos são modelos de um sofrimento redentor que não termina na dor, mas na glória. Eles mostram que a fé não é provada nos dias fáceis, mas na adversidade que não consegue apagá-la. E embora seus contextos tenham sido diferentes, todos compartilham com você algo essencial. Aprenderam a confiar em meio à incerteza e a amar em meio à perda. Existe também uma misteriosa solidariedade cósmica no sofrimento e na esperança. Em Cristo, toda dor redimida se une em um só clamor, um só cântico, uma só oferta que o Pai recebe como incenso precioso. As suas orações, ainda que pareçam fracas, se misturam às de todos os que já oraram a partir da necessidade e da fé. As suas lágrimas se somam a um oceano espiritual que um dia Deus enxugará por completo, cumprindo a promessa de Apocalipse, que já não haverá mais choro, nem clamor, nem dor. Essa realidade deve mudar a maneira como você enfrenta a prova. Você não está lutando para sobreviver apenas por si mesmo. É parte de um tecido eterno, de um corpo vivo que compartilha cargas e vitórias. Pode erguer a cabeça e dizer: não estou caminhando sozinho. Os meus passos ressoam junto aos de milhões que já passaram antes por este vale e chegaram ao outro lado, sustentados pela mesma mão que hoje me sustenta. A sua dor não é solitária, mas solidária. Cada lágrima sua se une ao oceano de lágrimas redentoras de todos os santos. Você sofre em companhia, ainda que não a veja. E se hoje o peso parece insuportável, lembre-se de que aquele que une todas essas dores é também o que prometeu que um dia as transformará em glória. Confie que essa comunhão invisível é real e que nela há força, consolo e esperança para seguir em frente até que a corrida termine. Número 9. O que está morrendo em você é semente de algo melhor. O que morre em você não é o fim, mas a semente do começo. Jesus declarou isso com a clareza de quem entende as leis profundas do reino. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. A vida cristã é marcada por essa lei espiritual de morte e ressurreição. Não se trata apenas da morte física, mas também daqueles processos internos em que Deus nos pede para soltar, deixar ir e permitir que certas partes do nosso ego, das nossas ambições ou das nossas antigas formas de viver morram, a fim de dar lugar a algo novo que Ele quer fazer florescer. A morte destrutiva é a que vem do pecado, da quebra sem redenção, da dor que não é entregue a Deus. Essa morte rouba, paralisa e não deixa espaço para a vida. Mas a morte geradora é completamente diferente.
é aquela que você aceita em obediência, sabendo que, nas mãos do Senhor, o que parece um fim é, na verdade, uma semeadura. É a renúncia que abre caminho para um fruto maior, a entrega que não empobrece, mas prepara o terreno para uma colheita abundante. Na vida espiritual, enfrentamos diferentes tipos de morte que produzem vida. Há mortes em relacionamentos que, embora parecessem seguros, não nos levariam ao destino que Deus havia preparado. Há mortes em planos e sonhos que, por mais nobres que fossem, não se alinhavam ao propósito eterno. Há ainda mortes internas, como deixar morrer o orgulho, a autossuficiência ou o desejo de controlar. Cada uma delas, se vivida em comunhão com Cristo, torna-se uma semente que um dia germinará em uma vida mais plena e livre. A natureza nos oferece uma parábola constante desse princípio. Uma semente precisa desaparecer sob a terra, perder a sua forma original, romper-se para que a vida que carrega dentro possa se expandir. A olho nu, parece que a semente morreu, mas na realidade é justamente nesse momento de ocultamento que acontece o milagre da germinação. Assim também são os processos de Deus. Há etapas em que você não vê nada, em que tudo parece perdido, mas debaixo da superfície a sua mão está operando uma mudança profunda que dará fruto no tempo certo. O próprio Cristo é o exemplo supremo dessa verdade. Ele, como semente santa, aceitou cair na terra da morte, ser sepultado e desaparecer por um tempo, para depois ressuscitar e dar vida ao mundo inteiro. Em sua entrega, vemos que a morte aceita por amor não destrói, mas multiplica. E assim como o Pai ressuscitou o Filho, também levantará tudo o que você colocar em suas mãos, transformado e cheio de propósito. O crescimento espiritual também segue ciclos de morte e vida. Há temporadas em que o Senhor nos poda, tirando ramos que parecem saudáveis, mas que impedem um fruto maior. Embora doa, essa poda é um ato de amor, pois o lavrador vê além do presente. E em cada um desses ciclos, a morte que aceitamos abre espaço para uma vida mais abundante. Para que esse princípio dê fruto em você, é necessário preparar o coração como terra fértil. Isso implica confiar que o processo de enterramento não é esquecimento, mas preparação. Que a escuridão temporária não é abandono, mas proteção. Um coração fértil é aquele que, mesmo sem entender tudo, diz: Senhor, se isso precisa morrer para que a tua vida se manifeste em mim, eu deixo cair na tua terra. A esperança de frutificação é o que sustenta o semeador e também o crente. Não plantamos uma semente para vê-la morrer, mas para vê-la multiplicar-se. Da mesma forma, Deus não permite que algo morra na sua vida para deixá-lo vazio, mas para lhe dar algo maior, mais puro e mais duradouro. O seu reino se move sob essa lei. O que se entrega, cresce. O que se guarda para si, estagna. Nem todos os finais são encerramentos. Alguns são plantações. O que está morrendo em você pode ser a semente de algo lindo que Deus quer fazer nascer. Talvez hoje você esteja na fase do enterramento, onde tudo está em silêncio e não há sinais de vida. Não se desespere. O Deus que colocou a vida dentro da semente é o mesmo que vela por você na terra escura da espera. E quando chegar o tempo perfeito, o que agora parece perda se levantará, transformado em fruto abundante, para a sua glória e para a sua alegria eterna. Número 10. A paciência não é esperar sem fazer nada, é confiar fazendo o que é certo. A paciência não é esperar sem fazer nada, é esperar fazendo o que é certo. Isaías capítulo 40, verso 31, nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta não é uma espera resignada, imóvel, onde o coração se enfraquece. É uma espera ativa, carregada de propósito, onde cada dia que passa é uma oportunidade para crescer, fortalecer-se e afinar o ouvido à voz de Deus.
A diferença entre uma espera passiva e uma espera ativa é radical. A espera passiva fica estagnada, olhando para o relógio, contando as horas com impaciência. A espera ativa, por outro lado, é aquela que se entrega ao processo com obediência, investindo o tempo naquilo que agrada a Deus, preparando-se para quando chegar o momento determinado. Assim como um agricultor não se senta apenas para observar o campo vazio, mas o cuida, aduba e protege, o crente que espera no Senhor cultiva a sua vida espiritual, mesmo quando ainda não vê o fruto. A paciência em Deus não é fraqueza, é força espiritual. Não se trata de resistir com os dentes cerrados, mas de permanecer com o coração firme, confiando que o tempo de Deus é sempre perfeito. No silêncio da espera, ele está treinando a sua fé para resistir a ventos mais fortes, está moldando o seu caráter para sustentar a bênção que virá. A paciência é como um músculo, só se fortalece quando é exercitada sob tensão. O perigo da pressa espiritual é real. Muitas vezes, por querermos nos adiantar ao plano de Deus, acabamos tomando decisões que nos custam anos de restauração. Abraão e Sara conheceram essa verdade quando, por impaciência, tentaram ajudar a Deus a cumprir sua promessa, e as consequências se estenderam por gerações. A pressa espiritual o empurra a sair da cobertura divina, a agir com as próprias forças, e isso sempre termina desgastando mais do que edificando. Por outro lado, a espera forma um caráter que só pode nascer nesse tempo invisível. Há lições que não se aprendem correndo, mas caminhando no passo de Deus. A humildade de reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle. A perseverança de continuar fazendo o bem quando não vemos resultados. A confiança de crer que Ele está agindo mesmo quando não há sinais externos. Tudo isso se forja na sala silenciosa da espera. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que aprenderam a arte de esperar e foram recompensados. José esperou anos na escuridão de uma prisão antes de ver seus sonhos realizados. Davi esperou pacientemente para ocupar o trono que já lhe havia sido prometido. Ana esperou entre lágrimas até ver o nascimento de Samuel. Nenhum deles desperdiçou a espera. Transformaram-na em um tempo de comunhão mais profunda com Deus, e essa preparação lhes permitiu sustentar o que Ele lhes deu depois. A cultura atual despreza a espera. Vivemos na era da imediatidade, onde um atraso de segundos já causa frustração. Mas o reino de Deus não se rege por relógios humanos, e sim pelo tempo eterno. O que aqui parece tarde, no céu, chega exatamente quando deve chegar. E enquanto você espera, Deus não está inativo. Ele está movendo peças, abrindo portas que você não vê, fechando outras que você não precisa e preparando o terreno para que a resposta não apenas chegue, mas permaneça. Nos tempos de espera, há atividades espirituais que alimentam a alma, a oração constante, não apenas para pedir, mas para ouvir. A meditação na palavra, que renova a mente, o serviço aos outros, que nos tira do foco em nós mesmos. A adoração, que nos lembra que Ele continua sendo digno, mesmo antes de vermos o milagre. Todas elas transformam a espera em um campo fértil, onde a fé cria raízes profundas. Isaías não disse que os que esperam no Senhor simplesmente sobreviverão. Disse que terão novas forças. Essa é a promessa. Na espera, Deus não apenas o sustenta, Ele o renova. Como a águia que se eleva acima das tempestades, usando o mesmo vento que outros temem, assim, aquele que espera em Deus aprende a transformar a prova em impulso, a demora em treinamento, o silêncio em intimidade. Esperar em Deus não é tempo perdido, mas tempo investido. Cada dia de espera paciente é um dia de crescimento invisível. A sua paciência está forjando o seu caráter eterno. Quando chegar o momento determinado, você não terá apenas a resposta que esperava, mas será uma pessoa transformada, capaz de sustentá-la e multiplicá-la.
Por isso, enquanto durar a espera, continue fazendo o que é certo, porque o Deus que lhe prometeu é fiel para cumprir. Número 11. Deus não age ao acaso. Seus caminhos têm padrões perfeitos. Deus não age ao acaso. Seus caminhos têm padrões belíssimos. O que para você hoje pode parecer um caos sem sentido, na mente eterna de Deus é uma obra cuidadosamente planejada. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, nos lembra com ternura e firmeza. Tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem a sua hora. Não há dor que aconteça fora desse enquadramento divino. Não há lágrima que se derrame fora do compasso do Mestre. Se você observar com atenção a sua história, descobrirá que as provas não são sequências aleatórias, mas movimentos em uma sinfonia que ele compõe com precisão. Os padrões repetitivos nas Escrituras nos ensinam que o sofrimento e a libertação seguem ritmos divinos. Israel atravessou ciclos claros: opressão, clamor, intervenção divina e restauração. Não foi por acaso, foi pedagogia celestial. O mesmo acontece na sua vida. Depois de cada deserto, Deus preparou um oásis. Depois de cada noite, uma manhã. Assim como as estações do ano se sucedem com fidelidade, as estações da sua alma têm uma ordem que responde a um plano eterno. Reconhecer a assinatura de Deus nos processos da vida é um ato de fé e observação. Às vezes, essa assinatura aparece como um padrão recorrente, uma forma particular com que ele consola você, uma maneira específica com que abre caminhos onde parecia impossível. Quando você começa a identificar essas pegadas, entende que não está caminhando às cegas, mas sobre uma trilha traçada por uma mão que conhece o fim desde o princípio. Nos ciclos divinos de prova e restauração há uma beleza oculta. Assim como um artista alterna sombras e luzes para dar profundidade à sua obra, Deus permite contrastes na sua vida para que a glória da sua intervenção seja mais evidente. As lágrimas que você semeia num tempo de quebrantamento se tornam as flores que outros verão na sua estação de vitória. O que agora parece uma forma disforme na sua tela, um dia revelará um desenho perfeito que só pode ser apreciado quando você toma distância e vê o conjunto. Poderíamos chamar de fractais espirituais, esses padrões que se repetem em diferentes escalas da experiência. O que você viveu em um problema pequeno talvez tenha sido um ensaio para o que enfrentaria em um maior. A fidelidade de Deus no pouco é uma sombra da sua fidelidade no muito. Por isso, ao olhar para trás e lembrar como ele sustentou você em batalhas passadas, pode prever que sua mão agirá com a mesma precisão nas que enfrenta hoje. No âmbito espiritual, os ciclos de semeadura e colheita são inevitáveis. Cada ato de obediência, cada oração em secreto, cada decisão de perdoar é uma semente que segue um padrão estabelecido por Deus. Não germina fora de tempo, não amadurece antes da hora, mas também não deixa de produzir fruto. Essa arquitetura divina sustenta que nada no seu caminhar com Ele é em vão. Essa mesma arquitetura está por trás de todas as experiências humanas. O que à primeira vista parece caos, na verdade, está sustentado por princípios eternos. Deus não improvisa. Ele constrói, mede e alinha cada peça da sua história como um arquiteto que já visualiza a obra concluída. E ainda que você não possa ver a planta completa, sua palavra e seu espírito são as linhas mestras que mostram o suficiente para você continuar confiando. Os padrões passados predizem fidelidades futuras. Se ele resgatou você ontem, fará de novo amanhã. Se abriu mares no seu deserto anterior, abrirá caminhos na sua dificuldade atual. E assim como nas Escrituras, a libertação seguia o clamor, a restauração seguirá a sua perseverança. Essa repetição não é monotonia, é constância divina. Há uma estética celestial, até no sofrimento redentor. A dor purifica, mas o faz seguindo uma forma que produz beleza.
mais compaixão, mais humildade, mais dependência de Deus. Nada disso surge por acidente. Cada traço de sombra na sua história é desenhado para que a luz de Cristo se destaque com mais força. Sua vida não é caos disfarçado de história, é sinfonia regida pelo Mestre. Os padrões da sua dor revelam a metodologia do amor divino. E se hoje você não consegue entender o sentido exato do que vive, descanse na certeza de que não há nota fora do lugar. Não há traço fora do plano. Tudo tem a sua hora. E no tempo perfeito de Deus, tudo se encaixará como a peça final de um mosaico que Ele começou antes mesmo de você existir. Número 12. Suas lágrimas são orações que Deus entende sem traduzir. Suas lágrimas são orações que Deus entende perfeitamente. O salmista expressou isso com uma ternura que atravessa os séculos. Tu contaste as minhas vagueações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56, verso 8. Cada lágrima sua é registrada, guardada e valorizada pelo Deus que te criou. Não são gotas de água sem sentido. Na economia divina, são uma linguagem espiritual carregada de significado. Um idioma íntimo que, às vezes, diz mais que 1000 palavras. O valor espiritual das lágrimas é incalculável. Enquanto o mundo costuma vê-las como sinal de fraqueza, Deus as reconhece como um ato de honestidade suprema. São a confissão silenciosa de um coração que não se esconde, que se apresenta como é diante do seu Criador. No céu não há desprezo pelas lágrimas, há atenção, há proximidade, há resposta. O Senhor não apenas vê as suas lágrimas, mas também as interpreta e responde a elas, porque nelas estão contidas suas emoções, sua história e sua fé. Deus entende que, às vezes, não existem palavras suficientes para expressar o que sentimos. As lágrimas são orações líquidas, expressões da alma que se derramam quando a voz já não consegue articular frases. Nesses momentos, o Espírito Santo traduz essa linguagem em intercessões perfeitas. E assim, como um pai entende o choro de seu filho, sem que este explique cada detalhe, Deus compreende cada nuance das suas lágrimas, porque Ele conhece as profundezas do seu coração melhor do que você mesmo. É importante reconhecer a diferença entre lágrimas de desespero e lágrimas de intercessão. As primeiras nascem de uma dor que se sente sem esperança, enquanto as segundas brotam de um coração que, mesmo ferido, se aproxima de Deus buscando sua intervenção. O próprio Jesus chorou. E, ao fazê-lo, validou nossas emoções. Chorou em Betânia, diante do túmulo de Lázaro, demonstrando que a empatia divina não é teoria, mas experiência real. Ele não se envergonhou de mostrar sua humanidade e, em seu choro, nos ensinou que nossas lágrimas também têm um lugar sagrado na vida espiritual. Às vezes, essas lágrimas são sementes de compaixão. O que hoje você chora pode ser o fundamento de um ministério amanhã. O quebrantamento que agora pesa sobre você pode se tornar a força para consolar outros. Deus usa essas experiências para te dar um coração mais sensível, mais terno e mais disposto a servir. As lágrimas também são sementes de oração que, ao serem derramadas, regam o terreno onde Deus plantará novas respostas e milagres. Existe uma terapia espiritual no choro honesto diante de Deus. Guardar as lágrimas, reprimir as emoções ou esconder a dor não as faz desaparecer, apenas as endurece dentro de nós. Mas quando as levamos à presença do Senhor, essas lágrimas limpam, curam e libertam. Chorar diante de Deus é permitir que Ele toque as feridas que não mostramos a mais ninguém. É dar a Ele acesso às áreas mais frágeis da nossa vida. As emoções, longe de nos afastarem de Deus, nos conectam ao seu coração. Ele mesmo nos criou com a capacidade de sentir profundamente, porque sabe que as emoções também podem ser um veículo para a comunhão. Quando você chora na sua presença, não está mostrando fraqueza, mas abrindo um canal para que o seu consolo flua.
Por isso, a palavra nos assegura que um dia Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, verso 4. Essa é a sua promessa. Nenhuma lágrima será esquecida e nenhuma será inútil. Neste tempo de espera e confiança, não esconda de Deus o que ele já vê. Se sentir que as forças estão se esgotando, se o coração está quebrado, leve essas lágrimas ao altar. Permita que sejam sua oração mais sincera, sua expressão mais pura de fé. Porque mesmo que os outros não as entendam, o Pai as recebe como incenso precioso. Não esconda de Deus o que ele já vê. Suas lágrimas não são fraqueza, mas honestidade. Não são fracasso, mas fé expressando-se no único idioma que resta ao coração. E lembre-se, o Deus que guarda cada uma delas também é o Deus que, no seu tempo, as transformará em alegria. O que hoje se derrama em dor, amanhã será testemunho da sua fidelidade. Número 13. Sua fraqueza não é obstáculo para Deus, é a sua oportunidade. A lógica de Deus rompe nossos esquemas humanos. O mundo diz que para ser forte, você não deve mostrar suas feridas, que para ser respeitado, não pode revelar sua fragilidade. Mas o reino dos céus se move em outra direção, uma que parece ilógica para a mente natural. Paulo entendeu isso quando escreveu: "Quando estou fraco, então é que sou forte." 2 aos Coríntios 12, verso 10. Esta não é uma frase motivacional, é uma declaração teológica que revela um princípio eterno. A verdadeira força não nasce da autossuficiência, mas da dependência total de Deus. Quando você aceita suas limitações, quando reconhece que não pode com suas próprias forças, abre uma porta que antes estava fechada, a entrada do poder divino na sua vida. A fraqueza negada se transforma em um peso que você carrega sozinho. A fraqueza oferecida se torna um altar onde Deus derrama sua graça. O Senhor não se impressiona com nossas máscaras de fortaleza. Ele busca corações que digam: "Senhor, aqui estou, não posso sozinho, mas em Ti confio." Essa honestidade é a chave que abre o caudal do seu poder. Paulo não falou dessa paradoxa a partir da teoria. Ele carregava consigo um espinho que lhe causava dor e limitação. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que orou para que Deus o retirasse, e a resposta foi clara: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Em vez de receber a remoção do seu problema, recebeu uma revelação. A graça de Deus é suficiente e, no meio das suas carências, o poder divino se manifestava de forma mais intensa. Essa verdade liberta. Você já não precisa viver sob a pressão de aparentar que tudo está sob controle. Não precisa manter uma imagem de invulnerabilidade. No reino, reconhecer que você é fraco não te torna menor, te torna maior. Te aproxima do coração de Deus e, paradoxalmente, te fortalece de uma maneira que o mundo não entende. As paradoxas do reino sempre invertem nossas expectativas. Quem perde a vida a ganha, quem serve é o maior, e quem reconhece sua fraqueza se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Nessa dinâmica, a vulnerabilidade não é um risco, é uma ponte. Quando você se atreve a mostrar suas lutas e feridas, não apenas permite que outros vejam a obra de Deus em você, mas também lhes dá permissão para serem autênticos. O amor e a graça fluem mais livremente quando as muralhas do orgulho caem. Essa transparência cria conexões profundas e reais, porque todos reconhecemos que estamos no mesmo processo de depender de Deus. Além disso, viver assim traz uma liberdade imensa. Você deixa de investir energia em manter uma fachada e começa a investir em descansar no Senhor. Já não se desgasta tentando ser indestrutível, aprende a ser sustentado. Essa é a fortaleza que não se esgota, porque não vem de você, mas do Espírito que habita em você. A graça se torna o seu ar e a dependência a sua força. A suficiência da graça divina não é teoria, é experiência. Você a verá quando, no seu momento mais fraco, conseguir seguir adiante com paz.
Você a sentirá quando a dor não tiver desaparecido, mas sua fé permanecer firme. Você a reconhecerá quando, olhando para trás, perceber que não foi você quem atravessou a tempestade, mas Cristo em você. E é então que poderá dizer com plena convicção: na minha fraqueza, Deus não encontrou um obstáculo, encontrou uma oportunidade. Pare de se desculpar por ser humano. Não esconda suas fragilidades pensando que elas te desqualificam para os planos de Deus. Ele as usa como matéria-prima para formar em você uma fortaleza que não se quebra com as provas. Sua fragilidade não diminui sua fé, a autêntica. É a evidência de que sua confiança não está em si mesmo, mas naquele que tem em suas mãos cada problema, cada fardo, cada batalha. Na sua fraqueza, o Senhor não se afasta. Ele se aproxima. Não te aponta com condenação, mas te cobre com seu poder. E quando você aprender a ver a fraqueza como porta e não como problema, descobrirá que ali, naquele lugar que pensava ser o seu ponto mais baixo, está o ponto de contato com a maior força que existe, a fortaleza que vem de Deus. Número 14. Enquanto você sofre sozinho, está curando corações sem saber. Há dores que se vivem em silêncio, lágrimas que caem quando ninguém está olhando, orações que só Deus ouve. E embora seu coração pense que tudo isso fica trancado no privado, a realidade espiritual é bem diferente. Há um ministério que se ativa nesses momentos, um serviço invisível ao reino que não se mede por aplausos nem reconhecimento humano, mas pelo poder redentor que a sua dor, oferecida a Deus, libera no corpo de Cristo. Como diz a Escritura, bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. 2 aos Coríntios 1, versos 3 e 4. Cada consolo que hoje você recebe no meio da tempestade, amanhã será pão e água para alguém que atravessa o próprio deserto. O sofrimento, quando entregue a Deus, se torna uma semente que germina em campos que você nunca pisou. É um mistério do reino. O seu quebrantamento de hoje pode ser a força de outro amanhã. Nem sempre você percebe isso porque o ministério invisível não se vê, mas se sente. No céu, são contabilizadas orações que você nunca pronunciou com palavras, mas que se elevaram com cada suspiro, com cada lágrima, com cada vez que, mesmo ferido, continuou crendo. Essa é a intercessão involuntária do coração quebrantado, quando a sua fé ferida clama sem que você perceba, e Deus a usa como ponte para derramar graça sobre outros. Somente quem atravessou o vale da sombra pode caminhar ao lado de outro com verdadeira empatia. O ministério da presença não exige sermão nem lista de versículos. Exige ter sentido na própria pele o que o outro sente. Por isso, Deus às vezes não apressa o fim das nossas provas. Ele está nos equipando para sermos portadores de um consolo que não se aprende em livros, mas nas profundezas do seu abraço em meio à dor. É aí que nasce uma autoridade espiritual que não vem de títulos nem posições, mas de ter sobrevivido à escuridão da noite sustentado por sua luz. Há caminhos pelos quais a sua dor está viajando agora mesmo sem que você saiba. Deus pode pegar o seu testemunho e fazê-lo chegar a ouvidos que você jamais viu. Pode inspirar outros através da sua perseverança silenciosa. Pode levantar alguém que estava prestes a desistir, porque viu em você que a fé não se apaga nem mesmo no fogo. Esse é o tesouro em vasos de barro de que fala a palavra. Fragilidade humana que contém glória divina. Não se trata de ser perfeito ou invencível, mas de ser um recipiente disposto, mesmo que rachado, para que a luz de Cristo se filtre através dessas rachaduras. Na economia de Deus, nada do que você passa é desperdiçado. O vale não é um lugar sem sentido. É uma sala de treinamento para um ministério que talvez você nunca veja nesta vida. E isso é o belo. O seu serviço é tão puro que você nem busca frutos visíveis. Você serve simplesmente sendo fiel e Deus multiplica esse fruto muito além do que pode imaginar.
O reino também se edifica com o que ninguém vê, e essa parte invisível, Deus valoriza tanto quanto a visível. Não subestime o que a sua dor pode fazer nas mãos de Deus. Cada vez que, mesmo sem entender, você continua adorando. Cada vez que, com o coração pesado, você continua se levantando. Cada vez que, sem forças, você diz, Senhor, confio em Ti, você está ministrando a multidões que talvez nunca conhecerá. Você é uma carta viva que o Espírito está escrevendo, e essa carta viaja por caminhos espirituais que os seus olhos não alcançam. O seu sofrimento não é desperdício privado, mas investimento público no reino de Deus. Enquanto chora, você está semeando consolação em corações que ainda não conhece. E um dia, talvez na eternidade, você descobrirá que as suas noites mais longas foram faróis para outros em meio às suas tempestades. Por isso, não se desanime se o seu ministério não é visível. O céu está cheio de recompensas para aqueles que serviram sem que ninguém soubesse, e a sua fidelidade na dor está construindo um legado eterno que não se apaga com o tempo. Número 15. Cada amanhecer traz uma nova oportunidade de ressurreição. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para experimentar em carne própria o milagre da ressurreição. Não é apenas uma lembrança distante do dia em que Cristo saiu vitorioso do túmulo. É uma realidade presente que se renova a cada raio de luz que entra pela sua janela. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos está disponível para você hoje, aqui e agora. Não apenas para salvar sua alma, mas para levantar seu espírito, renovar suas forças e lembrar que a vida sempre vence a morte. Como declara a palavra, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 aos Coríntios 3,18. Essa transformação não é esporádica nem distante, é um processo diário, um pulso constante de ressurreição que bate no coração de todo crente. Muitas vezes despertamos carregando o peso dos dias anteriores, como se a noite não tivesse sido suficiente para nos restaurar. Mas o Senhor o convida a se aproximar a cada manhã de sua presença e receber novamente suas forças. Não basta apenas sobreviver. Você foi chamado para viver no poder da ressurreição. Isso significa que, ainda que o mundo tente impor-lhe seus fardos, você pode se levantar com uma esperança renovada, com a certeza de que o mesmo Espírito que operou o maior milagre da história está agindo em você. A cada manhã, antes que seus pés toquem o chão, você pode declarar: hoje me levanto no poder daquele que venceu a morte. Viver nesse poder não é simplesmente sentir-se animado. É saber que mesmo no meio das tempestades, há uma força sobrenatural que o sustenta. A esperança se torna sua âncora diária. Essa esperança não é ingenuidade nem negação dos problemas. É a firme convicção de que Deus tem a última palavra e que nenhuma circunstância pode apagar a luz que Ele acendeu em você. Quando o desânimo tentar prendê-lo, lembre-se de que cada amanhecer é uma pequena ressurreição, uma confirmação de que ainda há propósito, ainda há caminhos a percorrer e promessas a cumprir. Na vida espiritual, há um ciclo diário de morte e vida. Cada noite entregamos a Deus o cansaço, as feridas e os fracassos do dia. E cada manhã recebemos uma vida nova, limpa de culpas, pronta para avançar. Assim como as flores se abrem com a luz do sol, seu espírito se abre com a luz da sua presença. Esta é a renovação do homem interior, que não depende das circunstâncias externas, mas da obra constante do Espírito Santo. É o que o profeta viu quando disse que suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o lembrete de que o que ontem parecia definitivo hoje pode ser transformado. Esse poder de ressurreição diária é também uma antecipação da ressurreição final. Cada dia em que você escolhe se levantar, confiar e avançar, está ensaiando para aquele dia glorioso em que será levantado para sempre em sua presença. É como se cada vitória diária sobre o desânimo fosse um eco da grande vitória final.
E essa perspectiva muda tudo. Você já não vive como quem se arrasta de dia em dia, mas como quem caminha de glória em glória, consciente de que cada passo é um avanço rumo à plenitude eterna. Para viver nesse poder, é preciso uma conexão constante com a fonte. Você não pode depender apenas do que recebeu ontem. Assim como seu corpo precisa de alimento diário, seu espírito precisa da renovação contínua que só Cristo pode dar. Isso exige intencionalidade. Abrir sua palavra ao amanhecer, orar com gratidão antes que o barulho do dia o alcance, declarar em fé que nada poderá separá-lo do seu amor. Cada vez que você faz isso, é como se o céu respirasse vida sobre você. Hoje, o Senhor lembra que você não deve se conformar em apenas sobreviver mais um dia. Você não foi criado para arrastar sua existência, mas para caminhar em vitória. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos não é uma relíquia do passado, é sua herança presente. Tome esse poder e use-o para enfrentar cada desafio, para olhar o futuro com olhos de fé, para se levantar vez após vez, não importando quantas vezes tenha caído. Cada manhã é sua oportunidade de experimentar que a vida sempre vence a morte, que a luz sempre conquista as trevas. Então, quando o sol voltar a nascer, levante-se não apenas da cama, mas também do medo, do cansaço e da desesperança. Abra os olhos e reconheça que você está participando de uma ressurreição diária, que o Deus que venceu o sepulcro está com você e que em suas mãos, cada problema, por mais grande que pareça, já tem uma solução preparada. Hoje, viva nessa certeza e deixe que a glória da ressurreição se reflita em cada palavra, em cada ação e em cada batida do seu coração. Você percorreu um caminho profundo hoje, do mistério do silêncio divino ao poder diário da ressurreição. Desvendamos juntos verdades que só se revelam aos corações que conheceram o quebrantamento. Lembre-se, a sua dor não é o fim da sua história, é a oficina onde Deus forja o seu propósito. Cada lágrima que você derramou está sendo transformada em sabedoria para consolar outros. Cada noite escura que você atravessou lhe deu olhos para ver a luz que outros não conseguem perceber. Deus não está preparando você apenas para sair dos seus problemas. Ele está preparando você para ser a resposta aos problemas de outros. O seu quebrantamento se tornará o seu ministério, a sua dor será a sua plataforma de serviço. O Deus que contou cada uma das suas lágrimas, que guardou cada um dos seus suspiros, que transformou cada uma das suas perdas em ganho eterno, esse mesmo Deus lhe diz hoje: meu filho, confie e espere. Meu tempo é perfeito, minhas soluções são completas e meu amor por você nunca falha. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que seus problemas têm solução nas mãos de Deus. E declare mais uma vez: Senhor, descanso em tuas mãos, confio no teu tempo e espero na tua fidelidade.